Hoje, dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. Em meio ao debate à reforma trabalhista, assim se mostra importante lembrar os direitos básicos que todos os trabalhadores possuem e é importante que todos tomem conhecimento para que evitem riscos jurídicos. Aqui ao meu lado está a Aline Laredo, ela é presidente da Comissão de Apoio ao Advogado Trabalhista da OAB e vai conversar com a gente um pouco sobre este assunto. Aline, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tamires, obrigada, eu que agradeço o convite. E a gente falou, como eu disse, hoje é dia 1º, Dia do Trabalhador. E é um presente ou não, né, para o trabalhador esse dia, Aline? Olha, já começaste com uma pergunta bem difícil, né? O Dia do Trabalhador hoje, os trabalhadores estão um pouco tristes de receber de presente essa reforma tão intensa, tão grande e tão complexa. Então, eu nem sei te dizer se é um presente ou não para o trabalhador. O que a gente sabe é que é uma mudança. Toda mudança, ela sempre vem cheia de medos, cheia de revoluções, cheia de perguntas. Acredito que o que tenhamos que fazer é estudar a reforma, é analisar os pontos positivos e os negativos que toda reforma tem e tentar levar isso ao Senado, para que as partes consigam, na verdade, na prática, um contrato justo. Que eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? E é importante também lembrar que ainda não foi aprovado, né, essa reforma? Não foi aprovado. O que nós temos hoje é um texto substitutivo ao projeto original. O projeto original, vou colocar minha opinião pessoal no meio, ele estava bem ruim, assim, bem pesado. Porque a reforma é muito extensa, eles não fizeram uma coisa pontual, vamos tratar aqui ou ali. Foi extensa, ela é de cabo a rabo da CLT, mexe na estrutura do direito do trabalho, mexe na estrutura como você vai entender e interpretar o direito do trabalho a partir dela. E esse texto que a gente tem hoje é esse texto que vai para o Senado, que já é um segundo texto. E lá ele ainda pode sofrer mudança, as manifestações estão aí, as centrais sindicais, então existe possibilidade de veto. E quais seriam, então, os pontos positivos e os pontos negativos dessas mudanças? Olha, se fala muito em retrocesso de direito, né? É importante que a gente faça uma análise muito neutra. Para mim é até difícil, porque eu sou muito apaixonada pelo direito do trabalho, já trabalho com isso há 15 anos, então para mim é difícil. Mas o que eu posso te dizer é, a CLT ela precisa sim de uma renovação. Eu não gosto de usar a palavra modernização, que ela é uma lei criada há muitos anos atrás, mas ela vem sendo modificada ao longo do tempo. Todo ano a gente tem modificações na CLT. É que isso não vai para a mídia. Mas então eu não acredito numa modernização. Mas como toda legislação, como todo código de leis, ele precisa estar adaptado à sociedade. A sociedade mudou em 70 anos. Novas formas de trabalho surgiram e não são regulamentadas. Então, quer dizer, pro empregado que trabalha daquela forma e não tem lei falando nada sobre ele, é um prejuízo. Então, se essa lei vai falar sobre ele, isso é um ponto bom. No entanto, a parte da legislação que não está sendo dita é que ela traz sim algumas perdas de conquistas históricas do direito do trabalho. É como eu já tinha dito anteriormente, se você tinha 5 direitos e hoje você tem 1, houve perda. Isso aí é matemática. Agora, se essa perda, se essa redução, se essa troca, ela é benéfica para a sociedade, para o Brasil, para uma visão internacional de investimentos brasileiros, aí é outra questão. Eu vou me restringir a fazer uma análise técnica. Então, houve sim. O que não houve foi perda de direitos diretos. Por quê? Porque aí a gente tem a parte técnica da lei. Da maneira como ela foi votada, o quórum de votação é de uma lei ordinária, tá? A Constituição Federal ela é uma lei maior. Então, para eu mexer na Constituição Federal, o governo precisa de muito mais movimentação do que eles precisam para a lei ordinária. Então, direitos que estão na Constituição, 13º, aviso prévio, férias mais 1/3, eles estão lá. Ninguém mexeu com eles. Agora, o que a lei fez indiretamente, ela deixou eles um pouquinho menores. A conquista dele ficou mais difícil, isso a gente não pode negar. Agora, como eu te digo, se isso vai ser bom para o empresário, se ele realmente vai contratar mais com essa redução, é só a prática que vai dizer para a gente. O que a gente sabe de movimentos históricos é que o que gera emprego é movimentação econômica. Agora, o que existe no Brasil hoje é que o empresário está até aqui. Da CLT e aquela coleira que a CLT coloca, ele se sente bem pouco livre para negociar. No entanto,
minha opinião pessoal, a reforma poderia ter sido mais pontual. Olha, gente, vamos mexer aqui e ali. E ter jogado esse discurso na sociedade. Ela foi feita a toque de caixa, engavetada, papou, acordou, está lá reformado. As próprias emendas propostas por vários deputados não foram escutadas. Quem assistiu ao vivo à votação viu isso. Então, o que a gente tem que analisar hoje é isso. Ela traz um pacote de reformas gigantescos, desde aquisição de direitos, não é extinção, o direito está lá. Mas agora para eu pegar nele está um pouquinho mais difícil. E tanto que essas mudanças que você falou, que foi o povo acordou, mudou. No dia 28 foram as ruas em protesto em relação a isso, né? O dia 28 houve assim uma confusão de conceitos, né? Muita gente que é contra a reforma, mas não leu o projeto de reforma, só é contra. Não foi às ruas em razão de achar que era uma movimentação partidária, que era uma movimentação de central sindical. Então é importante a gente dizer que uma coisa é greve, uma coisa é manifestação popular, você pode se manifestar na porta da sua casa, pelo que você quiser, é constitucional esse direito. Isso é o exercício mais cristalino da democracia que a gente pode ver, é a manifestação pessoal. E outra coisa, não ir trabalhar como um ato de revolta. Então tem essas três coisas. A greve, ela é um instituto previsto em lei, ela é direito do trabalhador e ela tem que ser regulamentada, prévia, ela é organizada a greve. Ela precisa de autorização, ela precisa de limite. Aí sim, caso não seja feita dessa forma, ela é uma greve ilegal e a empresa pode dar falta. Outra coisa foi a manifestação popular, que foi muito bonita, no final do dia, lá na Eduardo Ribeiro, se não estou enganada, onde você viu a participação do povo. Tinham bandeiras verdes, amarelas, pretas, vermelhas, azuis, ali estava tudo misturado. Então o que houve no dia 28 foi uma confusão de conceitos, acredito eu. E também o que a gente tem que deixar de lado para conversar sobre isso é aquele partidarismo. Se você é contra, se eu sou a favor, a gente não conversa. É o negócio do coxinha e do mortadela. Então isso tem que ficar, isso você vê nas redes sociais. Se uma pessoa posta um ponto positivo da reforma, já vem outro. Mas tu acha que isso serve para quê? Não é assim que se discute, não é assim que se cresce, na minha opinião. Bom, Aline, eu gostaria de agradecer, a sua presença aqui. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho muito importante a gente continuar falando no assunto. Agora, o mais importante é você ter fonte segura de informação. O que a gente vê é compartilhamento de posts em redes sociais, que eles não têm fundo nenhum de verdade. Eu acredito muito que para você ser contra ou a favor, não precisa concordar comigo, você tem que conhecer, você tem que saber do que você está falando, aí sim, você toma um posicionamento, ou contra ou a favor, ou vai para a rua, ou fica em casa, mas o mais importante é participar da discussão. Ok, Aline, mais uma vez obrigada, tenha um bom dia. Eu que agradeço.